Olá, nono ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje será uma continuação ainda do assunto sobre o Japão, né? Então, a gente vai dar continuidade para encerrarmos esse assunto. Então, para começar, temos aí a crise japonesa, que aconteceu aí na década de 1990, onde os trabalhadores japoneses alcançaram aí salários bastante elevados, entre os mais altos do mundo, né? O que sustentou um gigantesco mercado interno e lhes garantiu um dos maiores padrões de vida do planeta. A estagnação econômica, verificada desde meados dos anos 90, provocou aí um aumento do desemprego e queda dos salários, onde o grande sucesso econômico do Japão foi uma eficiente combinação de livre mercado, né, com planejamento estatal. A crise japonesa de certa forma, consequência do sucesso dos anos anteriores, onde o grande acúmulo de riqueza no país levou os agentes econômicos a uma crescente especulação com ações, provocando assim uma enorme alta na Bolsa de Valores de Tóquio. Então, ao mesmo tempo, os bancos japoneses, que chegaram a ocupar 8 das 10 primeiras posições entre os maiores do mundo, né, em 1990, em 2002 não havia mais nenhum entre os 10 primeiros. Então, fizeram aí grandes empréstimos sem crédito, né, principalmente para o ramo imobiliário, o que gerou grandes especulação no setor. Então, essas transformações recentes na economia japonesa apontaram para um processo de regionalização da produção. Especialmente, cabe destacar o fortalecimento das parcerias do país com os chamados tigres asiáticos, né? Então, essa crise japonesa aí da década de 1990 foi decorrente aí, né, aos altos salários, né, que eram pagos aí aos trabalhadores, né, onde aí se destacava bastante no ramo imobiliário, onde aí as dívidas também dos anos anteriores foi juntando e aí chegando na década de 1990, o Japão chegou aí nessa crise profunda. Para conter a crise, né, as autoridades japonesas decidiram então investir nos setores industriais, com destaque aí para o toyotismo e para a agricultura mecanizada. Toyotismo, né, que a gente já viu em uma aula anterior, que era um modo de produção aí que estava preocupado com a qualidade e não com a quantidade de produtos, que foi um sistema de produção que veio para substituir o Fordismo. Estimulando aí a reforma agrária, reorganizando as pequenas propriedades e subsidiando os produtos. No entanto, o que tem se observado é que, desde o início do século XXI, o Japão vive uma estagnação econômica com variações na intensidade da crise, né? Então, o Japão vem tentando, né, se reerguer aí devido a essa crise de 1990, que hoje aí já tem um destaque maior aí na sua economia, com destaque aí para o sistema de produção, toyotismo, né, que está aí preocupado com a qualidade, não com a quantidade de produtos. Aconteceu também aí no ano de 2011, né, um tsunami no Japão. No dia 11 de março de 2011, um forte terremoto de magnitude 8,9 na escala Richter atingiu a costa nordeste do Japão, em que o epicentro, né, foi no Oceano Pacífico, a 130 quilômetros da península da Ryukyu, no Japão. Então, logo após, né, o terremoto, o tsunami, ou seja, onda gigante, devasta cidade japonesa, arrastando prédios, casas, carros e navios. Em função de tudo isso, a usina nuclear japonesa de Fukushima sofre explosão, né? Então houve aí uma explosão da usina nuclear de Fukushima devido a esse tsunami, onde trouxe
várias consequências também aí para o território japonês, né? Onde houve aí a destruição de prédios, casas, carros, né? E também navios. Outro fator que mostra os efeitos da devastação do tsunami foi aí o comprometimento da infraestrutura dos locais afetados. Então, toda aquela infraestrutura, né, dos locais que foram afetados sofreu aí danificação. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica e água potável nas zonas atingidas pelo tremor. O número de desabrigados também foi alto, onde o sistema local de transporte ferroviário foi fechado, os postos de gasolina racionaram combustível, né, e etc. O país ainda sofria os impactos econômicos e ambientais causados pelo desastre. Na economia, o principal impacto foi a queda da produção nacional de energia. Em Fukushima, engenheiros ainda tentam manter sob controle os reatores, né? Os reatores aí da usina nuclear que foram afetados por esse tsunami. Então trouxe aí, né, várias consequências para o território japonês, onde deixou milhares de pessoas desabrigadas, né, como também sem ter acesso à energia elétrica, água potável e a questão do sistema local de transporte ferroviário foi fechado, houve aí o racionamento de combustível, então vários fatores, né, vieram aí como consequência desse tsunami que aconteceu no Japão no ano de 2011. Em relação à educação japonesa, foi principalmente baseada em conceito do confucionismo, né, que esse sistema enfatizava a memorização e o estudo de clássicos chineses. Dois principais tipos de escolas se desenvolveram. Então, quais foram esses dois tipos? O primeiro tipo era as escolas Hangul, forneciam educação principalmente para as crianças da classe samurai. E o segundo tipo era as escolas Terakoya, que matriculavam tanto os filhos dos comuns como dos samurais e concentravam-se no ensinamento de valores morais, escrita, leitura e aritmética. Então, destaque aí, né, para a educação japonesa que era dividida aí nesses dois tipos. As escolas Terakoya, né, normalmente tinham um único professor ou um casal, né? E havia dezenas de milhares dessas escolas. Então, o que prevalecia, né? O modelo aí de escola que prevalecia é o Terakoya, né? Onde aí esse tipo matriculava tanto os filhos dos comuns como dos samurais, né? E concentrava-se principalmente aí nos ensinamentos de valores morais, na escrita, na leitura e também na aritmética. Um dos destaques na educação japonesa é o fato de muitas escolas não possuírem profissionais de limpeza. Então, olha aí um destaque, né? Que não existe nas outras escolas, não existe nos outros países, né? Então, não existe refeitório nas escolas. Os alunos almoçam junto em sua sala de aula, acompanhados pelo professor. A merenda escolar, chamada de Kyushu-shoku, é padronizada e elaborada por nutricionista. Após as refeições, a limpeza fica a cargo dos próprios estudantes, que levam essa postura para o resto da vida, né? Então, eles aprendem na escola, né, fazer a limpeza e aí servem para eles para o resto da vida. O sistema educacional japonês enfatiza a colaboração, a disciplina em grupo e a obediência aos padrões estabelecidos, né? Então, é um destaque importante aí na educação japonesa, né, em relação aos alunos serem preparados, né, para a vida, vamos dizer assim, desde a limpeza até os seus estudos. Então, e tem um destaque também no ensino infantil, né, no ensino básico, é somente para eles aprenderem, né, a como conviver no planeta, como ter ética, como ter moral, né? Então, um grande destaque aí na educação japonesa que se destaca até hoje. Então, um destaque importante aqui em relação
a educação japonesa que eu encontrei, né? Então diz, no Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, pois, segundo os japoneses, numa terra que não há professor, não pode haver imperadores, né? Então, muito importante isso aí, porque o Japão, né, ele valoriza bastante o professor, porque as demais profissões só surgem, né, a partir do professor, certo? Então, chegamos ao fim desse conteúdo, né? Espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula.